Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara está aqui no estúdio conosco, inclusive você pode acompanhar através das imagens do YouTube de A Gazeta do ES, mandar perguntas, sugestões e participações. E ela tem um dado muito preocupante, que foi divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, que tem a ver com maus tratos a animais. E Vilmara, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. São números não muito bons, né, Fernanda? Porque é sempre muito triste quando a gente ouve falar desse assunto, né? Então, esses dados, eles são de janeiro até agosto, né? Que foi feito o levantamento aí da Secretaria de Segurança Pública, que está lá disponível no site deles também. E foram um total de 371 ocorrências nos 8 primeiros meses deste ano. Isso significa, Fernanda, que a gente tem pelo menos um caso por dia de maus tratos a animais. Isso que chega à delegacia, né? E ainda até o número também pode ser maior, porque a gente fala de ocorrências. E ocorrências pode significar que naquela mesma ocorrência houve casos de vários animais. Então, assim, a gente está falando de total de pelo menos um caso, mas esses números podem ser muito maiores, né? Se em cada ocorrência, por exemplo, você tiver mais de 10 animais atendidos, animais variados, né? Neste ano, a frequência tem sido maior envolvendo cães, né? Os cachorros têm sido mais maltratados nesse período, Fernanda. E se você considerar o mesmo período do ano passado, nós já estamos com um número bem superior, né? E nos primeiros 8 meses de 2024 foram 297, nós já temos 371. Lembrando aí que em 2 meses agora, junho e julho, nós tivemos os maiores registros dos últimos 3 anos, ou seja, o volume de registros de ocorrências de maus tratos a animais foi bem superior nesses 2 meses, né? Junho com 60 casos e julho com 58. Nos 3 anos anteriores, nos meses, né, que foram computados, você não teve registros tão elevados. Inclusive, há uma suspeita de que sejam períodos de férias e que as famílias, né, de alguma forma saiam a passeio, né, ou viagem, e aí os animais acabam ficando em condições, né, de maus tratos, que aí é abandono, sem alimentação, né, sem condições higiênicas, né. E a gente até lembrou, né, que recentemente nós divulgamos, né, casos de abandono lá em São Mateus, né, que foram resgatados 22 cães que estavam vivendo assim um ambiente bem insalubre, debilitado, né, também pela falta de alimentação. E em junho, nós tivemos um outro caso também, uma operação da Polícia Civil, resgatou 41 animais em situação de confinamento num criadouro clandestino. É só para mostrar, Fernando, que às vezes a gente está falando de números, mas por trás dos números tem uma realidade aí, um cenário que mostra que o número é bem, né, bem cruel, assim, essa realidade. O levantamento também aponta quais são os tipos de violência que são mais frequentes, né? E aí nós temos casos de envenenamento, de abandono, né, principalmente no período de férias, falta de alimentação e higiene, confinamento em lugares não favoráveis para a vida, atropelamento, espancamento e agressão, né? E aí nós temos casos de animais espancados com chutes, com pedaços de madeira, com água quente, com facão. Então, assim, são situações bem complicadas, assim. Vale destacar também que este número, e no ano passado houve um total ao longo do ano de 420 ocorrências, né? E já tinha sido cerca de 8% maior do que no ano de 2023, ou seja, a gente tem observado um pequeno crescimento aí no número de ocorrências aí de maus tratos animais. A posse tem que ser responsável, né? O Exatamente. Tutor. E lógico que tem a ver também com esses criadores clandestinos, mas eu não sei se você viu recentemente um episódio, se eu não me engano, foi de São Paulo para o Nordeste ou de Minas. Foi, né? Um rapaz, ele não conseguiu embarcar com o pet dele porque a caixinha, né, de embarque, ela estava em desacordo com o padrão. Ele simplesmente abandonou o animal no aeroporto, dentro da caixinha. Ele não tinha condições nem de sair dali, dentro da caixinha. E embarcou e deixou para trás. E aí as câmeras identificaram quem era a pessoa, ele desembarcou no destino dele e foi preso imediatamente.
Porque maus tratos animais é crime, Aham. né? Inclusive tem, pela lei de crimes ambientais, né, tem até punição de multa até detenção, e ela também já houve uma modificação em 2020 na legislação, tornando mais rigorosa, né? Então, assim, as pessoas esquecem que isso pode acontecer. A pessoa pode ser presa, pode pagar multa, né? Porque existem formas. Se você não pode tratar o animal, não pode mantê-lo, então tem que dar uma destinação adequada, né, ao animal. Procurar alguém, né, que tenha uma posse responsável aí. É uma situação muito complicada, Fernanda. Desses casos aqui, só para você ter uma ideia, a maior parte desses casos, das 371 ocorrências, 287 envolveram cães, que são os animais mais frequentes, mas também tem gatos, né? Como esse caso lá que a polícia fez operações, encontraram vários gatos também em situação de confinamento, de abandono, né? Também com pássaros, né? Isso, a operação de ontem da Polícia Federal, né? Envolvendo animais silvestres, coisas que você não pode imaginar que aquilo vira um pet, né? Então, tem maldade para todo lado, viu, Mária? Exatamente, Fernanda, é uma situação bem difícil, né? Que a gente está vivendo assim em relação aos animais, né? E aí, olha, só para vocês entenderem, é um caso por dia, né? Já é maior que o do ano passado o registro, e é um caso de uma ocorrência, mas na grande maioria das vezes envolve inúmeros animais, né? Em uma única ocorrência, que são os criadores clandestinos. A gente citou, né? No caso dos criadores clandestinos, eram 40 animais, né? A gente teve outra ocorrência também em São Mateus, 22 animais. Então, assim, o número de animais pode ser bem maior. A gente está falando pela quantidade de registros, mas a gente sabe, e também tem até os casos de subnotificação, né, Fernanda, que nem chegam a ser denunciados. Então, a tragédia é bem maior, né? É isso aí. Ô, Vilmara, e como é que as pessoas podem procurar, né, e denunciar? Existem delegacias, né, que cuidam da causa do animal. Mas, no último caso, a pessoa pode procurar fazer a denúncia tradicional, quando Na você própria procura a delegacia polícia. da cidade, ou né? também por telefone, Isso procurar, aí. né, via CIODES, fazer a denúncia, entendeu? E aí a polícia se encarrega lá, né, recebe a sua As guardas informação. municipais, As guardas né, municipais, estão aptas a receber sim. esse tipo de informação. Sim, é só procurar. Quem estiver mais perto, né, faz uma denúncia, às vezes manda uma foto, alguma coisa assim, e a polícia se encarrega normalmente. E a polícia tem feito várias operações para tentar resgatar esses animais em situações muito, muito precárias. Ó, gente, do tema aí de maus tratos aos animais, eu vou pedir a Vilmara só para atualizar o julgamento do Marujo, previsto para ter início hoje, né? Às 9 começou? Já começou, às 9 horas. Estão sendo ouvidas testemunhas, né, do caso. Ainda não está previsto se ele vai ser interrogado hoje ou amanhã. É videoconferência? Ele participa por videoconferência, as outras pessoas são pessoalmente, né? Mas como ele está detido numa unidade federal lá em Catanduvas, no Paraná, então a participação dele se dá por videoconferência. Inclusive, nós chegamos até a relatar, que inclusive aqui na CBN, que a dinâmica, a rotina desse júri foi modificada exatamente, né, pela rotina do presídio também. Por quê? O presídio encerra suas atividades às 18 horas, é de 9 até às 18 horas. Então, o júri tem que ser realizado neste período. Normalmente, só para as pessoas entenderem, um júri, ele tem hora para começar, mas não para terminar. Né? Às vezes, ele vai até de madrugada, quando tem possibilidade de ser encerrado, né? Ou às vezes termina muito tarde e continua no outro dia mais cedo, também terminando muito tarde. Neste caso, ele precisa começar às 9 horas e terminar às 18 horas, por conta da rotina administrativa da unidade federal. Então, a expectativa é de que esse júri possa durar 3 dias em decorrência do 9 às 18. Exatamente. E neste caso começou hoje às 9 horas, né? E ele participando por videoconferência, começaram a ser ouvidas todas as testemunhas, né, do caso. E aí, em algum momento, vai depender do andamento, né, do testemunho, de como as pessoas... Porque a testemunha, ela pode falar muito, pode falar pouco, ou pode não querer falar, né? Então, assim, essa dinâmica vai depender muito de como as coisas estiverem acontecendo durante o dia, para saber se ele vai ser interrogado hoje ou amanhã, e aí, dependendo do andamento, pode ser que realmente leve os 3 dias, ou pode ser que até às 18 horas de amanhã seja encerrado, Fernanda. E é só lembrando um pouquinho do que... Quem é Marujo, né?
Lembrando que Marujo aí é uma liderança de uma facção criminosa, o primeiro comando de Vitória, foi preso em uma operação policial no ano passado, no Dia da Mulher, né, no dia 8 de março, numa operação, porque ele já estava foragido há muito tempo. Essa condenação, inclusive, ele já está cumprindo pena em Catanduvas por um outro julgamento, né, ele foi condenado num outro júri popular, que ele não participou. Foi feito sem a participação dele, porque ele estava foragido. E aí, quando ele foi preso no ano passado, ele começou a cumprir essa pena. Né? Ele era a única liderança ainda em liberdade naquela ocasião de uma facção criminosa aqui, que atua aqui em Vitória. Né? Os outros já estão também em presídio federal, lá em Rondônia. Agora, Fernanda, ele está sendo, neste julgamento, ele está sendo acusado de ser o mandante aí do assassinato de um barbeiro, né? Um jovem de 18 anos, que foi morto ali em 2021 e em decorrência também desses conflitos, essas disputas do tráfico de drogas, né? Eles queriam a hegemonia na região lá onde ele atuava, que lá na Grande São Pedro, e eles mandaram matar, a acusação é essa, de que ele mandou matar e outras 4 pessoas executaram o crime, sendo que dessas 4, uma era o menor. Então, hoje está sendo julgado com ele, além do Marujo, mais 3 pessoas, porque o menor, o tratamento é separado, em outra vara, né, destinada à infância e à juventude. Então, hoje vão ser julgadas 4 pessoas, né, já estão sendo julgadas 4 pessoas, ou seja, Marujo e mais 3, por este crime que aconteceu lá em 2021, Fernanda. Que coisa, hein, gente? E o Marujo, né, por que ele está hoje no presídio federal em Catanduvas? Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes também. O risco, né, Fernanda, dessas lideranças permanecerem aqui no Espírito Santo, como os outros também dessa mesma facção foram levados para Rondônia, os primeiros a serem levados para Rondônia foram de uma operação famosa do Ministério Público chamada Operação Armistício, né, que resultou inclusive na condenação de vários deles. Porque eles trocam dentro do presídio, eles conseguem mandar mensagens, né, por diversos mecanismos, seja por famílias, na denúncia é falado até de advogados, por intermédio, né, dessas pessoas, enviar informações para a coordenação da facção de dentro do presídio, né? Manda mensagens aqui para as pessoas que estão na rua. E aí eles ficam acompanhando e monitorando, né, o trabalho criminoso aqui do lado de fora. E também fora as ameaças, né, que vão surgindo, toda vez que tem uma disputa de droga, eles também coordenam. Então, para evitar tudo isso, essas lideranças foram retiradas do Espírito Santo. E o Marujo faz parte do mesmo grupo. Sim. Né? Então, quando ele foi detido, verificaram que ele não tinha condições de permanecer aqui no Espírito Santo, porque haveria essa possibilidade de que ele continuasse coordenando a facção daqui, do Espírito Santo de dentro, apesar de todos os investimentos que têm sido feitos nas unidades prisionais, mas o contato, eles têm direito a ter contato com seus advogados, com seus familiares, né? E em muitas das ocasiões, pelo que as operações do Ministério Público identificaram, eles aproveitam estes momentos para transmitir informações, né? E aí foi por esse motivo que eles levaram. Por quê? O Presídio Federal, ele tem contato com seus familiares, com seus advogados, que isso é direito dele, né? Mas é muito mais acompanhado, muito mais vigiado, né? Fala por intermédio de um parlatório, tudo é gravado, então a segurança para impedir essa troca de informações, entendeu? Ela é muito maior. E por isso ele foi preso e logo um mês depois ele já estava, pouco mais de um mês, ele já foi transferido. Para a unidade de Catanduva. Mesmo com todas as estratégias federais, eles, né, e aí assim, os juízes que fazem execução e tudo mais, eles dizem, né, que a cabeça do preso é para tentar arrumar o tempo um jeito inteiro de sair e de se o comunicar, tempo inteiro, né? Aí você lembra do halofone, né? Sim, utilizaram o halofone. Foi, inclusive, a gente falou muito aqui, inclusive você fez uma matéria na época sobre isso, as pessoas usaram o ralo do banheiro para se comunicar. Com a cela 2, 3 passos à frente lá das facções, das lideranças. Na época não eram facções, eram líderes do tráfico, né? E tráfico internacional, né, inclusive. Exatamente. Recente também, Fernanda, eu fiz uma coluna sobre um desses que estão lá em Rondônia, que ele conseguiu criar um código
para se comunicar com a família e passar informações e obter informações, né, da facção aqui no Espírito Santo. Isso foi identificado pela inteligência do presídio, que foi comunicado ao juiz aqui, para que isso não continuasse ocorrendo, entendeu? E ele também serve como informação para mantê-los lá nos presídios, né? Porque todo ano há uma avaliação se a conduta deles melhorou, né? Isso é informado ao juiz aqui do Espírito Santo para verificar se ele deve permanecer lá ou se ele deve retornar para o Espírito o pedido Santo. deles é sempre para voltar. Exatamente. Para ficarem perto da família. Exatamente. Num desses pedidos, a inteligência de lá informou que essa pessoa, por exemplo, não estava apta a retornar, porque ele tinha encontrado uma maneira de fazer contato com seus familiares e obter informações da facção e também passar por uma espécie de código dentro do Presídio Federal. Então, reforçando isso que você estava falando, que as pessoas estão ali, elas vão utilizar todos os mecanismos que elas tiverem, né, podem lançar mão para conseguir fazer algum tipo de contato, né, manter o status aí dentro do grupo criminoso, Fernanda. Vilmara, obrigada, pela sua participação. Até quarta que vem. Até quarta.